Deus abençoe a sua vida. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical e continuando os nossos estudos nas cartas de João. Nós estamos estudando a primeira carta de João, então nós vamos continuar estudando. E hoje a exposição que faremos, o estudo que faremos, tem como base a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 7. Vamos ler a palavra do Senhor, primeira carta de João, versículo 5 até o versículo de número 7. Vamos ler então a palavra de Deus. Peço que você acompanhe a leitura. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há treva nele nenhuma. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Antes de entrar no texto e nas implicações desse texto, vamos ter uma palavra de oração. Convido você a orar comigo. Senhor Jesus, nós nos prostramos mais uma vez diante do Senhor, agora pedindo, ó Pai, mais uma vez para que o Senhor opere em nosso coração enquanto estudamos a Tua Palavra. A Tua Palavra não é como um livro comum de alguma ciência secular. A Tua Palavra é a verdade, por isso nos dá humildade, Senhor, para aceitá-la. Edifica o nosso coração, nos consola e nos corrige. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos então estudar a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 até o verso de número 7. Antes, porém, é sempre bom a gente fazer uma recapitulação daquilo que a gente está aprendendo. Nós estamos aí no estudo que começamos domingo passado das cartas de João, começando pela primeira carta de João. É sempre bom a gente fazer uma recapitulação para que a gente possa gravar bem. E o que a gente estudou no domingo passado foi algumas questões contextuais dessa carta. Entre essas questões contextuais, nós vimos a questão do título, da autoria, do esboço, da data e da ocasião, que é a circunstância na qual essa carta foi escrita. E é bom a gente recapitular um pouco essa questão da circunstância, da ocasião. Nós falamos domingo passado que o contexto ali era que muitos falsos profetas haviam aparecido já no primeiro século pregando um outro evangelho. Então, provavelmente João estava com o ensinamento destes falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores em mente, quando ele ali escreve a sua carta para corrigir os erros. Nós enfatizamos que a carta de João, obviamente, tem bastante aspectos pastorais, todavia há um aspecto apologético nessa carta. João ele quer defender a fé que uma vez foi dada por Deus aos santos. Dentro dessa questão, nós vimos que estes falsos profetas, eles pregavam uma espécie de semente do docetismo ou até mesmo do gnosticismo, que eram filosofias gregas que, quando se juntaram com o cristianismo ali, as pessoas passaram então a negar que Jesus Cristo veio em carne, negar a encarnação de Cristo. Esse era um dos problemas que João estava enfrentando e corrigindo dentro daquelas igrejas, porque essa carta seria uma carta provavelmente circular, que circularia em muitas igrejas da Ásia Menor. Então este talvez fosse um dos principais problemas desses falsos mestres. Eles tinham um problema teológico, um problema doutrinário. Eles negavam uma doutrina que era uma doutrina fundamental da fé cristã, que Cristo se tornou carne, que Cristo encarnou, não reencarnou. Cristo encarnou, ele se torna carne. Nós vimos também que estes falsos mestres, em sua vida cotidiana, eles tinham uma frouxidão moral, ou seja, eles acreditavam que poderiam ter comunhão com a divindade através de uma frouxidão moral, fazendo qualquer tipo de coisa, praticando qualquer tipo de pecado. Eles acreditavam que isso não influenciaria. Talvez isso viesse aí de uma semente do gnosticismo, que era uma filosofia que acreditava que tudo que é material é ruim. Então, Deus não, segundo eles, a divindade não exigiria alguma coisa que pudesse ser feita com
com a matéria, com a nossa matéria. Então, muitos acreditavam ali, pelo menos uma corrente do gnosticismo, acreditava que a pessoa poderia praticar qualquer tipo de prática, seja ela considerada uma prática pecaminosa ou não, que não ia fazer diferença nenhuma, porque Deus não quer aquilo que é físico, mas Ele quer a alma, né? o coração. Hoje as pessoas pensam dessa maneira. Hoje, da mesma forma, existem falsos mestres e existem falsos mestres que pregam mesmo que a pessoa não tem que viver uma vida diferente quando ela é cristã, que ela pode viver de qualquer maneira. Não é isso que as Sagradas Escrituras dizem. E um terceiro ponto que nós vimos foi em relação à arrogância. Até não coloquei aqui o terceiro pontinho, né? O terceiro ponto foi em relação à arrogância desses falsos mestres, porque pelo fato de eles acreditarem que tinham um conhecimento superior ao conhecimento dos apóstolos, né? Eles acreditavam em pessoas que tinham vários níveis de conhecimento, então provavelmente eles estavam desprezando aqueles que eles não consideravam como iniciados, que não tinham o conhecimento profundo, a gnose, o conhecimento profundo. Isso implicava numa falta de amor que João procura corrigir também na carta, mostrando que aquele que está em Cristo, aquele que é filho de Deus, ele deve amar, porque Deus é amor. Nós também fizemos a exposição do prólogo, que é os primeiros 4 versículos da primeira carta de João. Dentro do prólogo, nós vimos que as implicações da encarnação de Cristo na história são pelo menos 3 destacadas por João: a vida eterna, a comunhão com Deus e a alegria plena. Isso significa que se Cristo não veio, não se tornou carne e entrou na história, então não há vida eterna, não há comunhão com Deus, não há plena alegria. Mas João defende essa ideia e nós acreditamos pela fé, obviamente, que Cristo entrou na história, se tornou carne na história, por isso nós podemos ter vida eterna, comunhão com Deus e plena alegria. O destaque para os verbos usados por João, de que ele ouviu a Cristo, ele viu a Cristo e ele tocou em Cristo. Ele apela para os sentidos do ser humano, os sentidos com os quais ele pôde apreender, ele pôde ver, ouvir, pôde tocar em Jesus, mostrando que Jesus de fato veio em carne. Bom, então essa recapitulação, mas se você quiser ver o estudo todo, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para que você possa acompanhar desde o início, tanto os aspectos contextuais, introdutórios, quanto a exposição de 1 João capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Mas hoje nós vamos estudar então o capítulo de número 1, como nós lemos, versículo 5 até o versículo de número 7. Capítulo de número 1, versículo 5 até o versículo de número 7. E o tema dessa perícope, desse trecho das Sagradas Escrituras, é que Deus é luz. Então, esse texto vai apontar para a perfeita santidade de Deus. E que a perfeita santidade de Deus é um pressuposto básico para o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, é impossível ter um relacionamento correto com Deus se nós ignorarmos que Ele é perfeitamente santo. É imprescindível que levemos em consideração que Deus é perfeitamente santo para que tenhamos... É preciso ter essa noção para que entendamos como é o nosso relacionamento com Deus, qual é o tipo de comunhão, de união que nós temos com Deus. Nós não podemos ignorar isso e por isso esse é o tema deste trecho da Escritura, desta perícope, que vai do versículo 5 até o versículo de número 7. Então são só 3 versículos, eu peço que você aí fique atento na sua Bíblia e também na tela, para que a gente possa estudar então esses 3 versículos. Vamos então analisar esses 3 versículos e depois nós vamos partir para as lições e aplicações que esses 3 versículos, esse tema, traz para todos nós. Vamos lá. Bom, começando pelo versículo de número 5, nós lemos no início, mas vamos ler novamente para que a gente possa gravar bem. Então, versículo de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então nós temos aí em português e temos embaixo, eu coloquei para que, se você nunca viu um texto grego, para que você possa aí se familiarizar também, que é o texto na língua original. Bom,
Bom, o que nós podemos destacar dentro desse versículo? Dito por João. Vamos destacar as seguintes questões. A primeira coisa que nós vemos aqui é a insistência de João em usar o pronome nós. Então, temos ouvido, né? O pronome está implícito aí. Nós temos ouvido. Né? João ele se refere a ele mesmo e aos outros ouvintes e testemunhas e seguidores de Cristo durante a sua vida terrena. Provavelmente João está usando esse nós aqui, que está implícito, né? Temos ouvido e vos anunciamos, então está tudo implícito, né? Nós temos ouvido, nós implícito, vos anunciamos a mensagem é essa, ele vai falar da mensagem. Então provavelmente João está incluindo ele e os demais apóstolos que foram testemunhas oculares de Cristo em carne. Por isso, repito, né, eu disse isso na mensagem passada, repito, por isso não existem mais apóstolos hoje. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele foi o último a ver Jesus em carne. Foi a última vez Jesus ter contato com Jesus em carne, testemunha ocular de Cristo. Tá bom? Outra coisa que nós podemos ressaltar daqui, e algo que é importante para nós, é este verbo temos ouvido. João ele destaca isso, que ele não está passando nenhuma nova revelação da parte dele mesmo, mas ele está passando uma mensagem da parte de Deus. É interessante isso, porque se nem os apóstolos passavam novas revelações, se nem os apóstolos insistiam em trazer, entre aspas, coisas novas, porque hoje em dia os falsos profetas, né, aqueles que supostamente têm revelações, eles insistem em dizer, olha, tem uma nova revelação para você, eu tenho uma revelação da parte de Deus para você. Veja, o próprio apóstolo João, ele diz, olha, o que eu estou passando para vocês agora não é algo que eu estou inventando, né? O que eu estou passando para vocês, a mensagem que nós ouvimos é da parte dele. Ele disse para nós. Por isso, a diferenciação dos apóstolos, eles eram aqueles que receberam a palavra de Deus e eles escreveram o Novo Testamento, que aí fecha-se o cânon e não há mais inspiração e não há por que mais ter inspiração. O que nós temos hoje, então, é iluminação. Nós não precisamos de uma nova mensagem ou uma nova revelação. Nós já temos a revelação, estamos estudando ela. E, baseado nisso, nós vamos, então, pedindo a Deus que nos ilumine para entender. E o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento é o mesmo que vai nos iluminar para entender aquilo que ele já deu através do processo de inspiração. Uma outra coisa importante é que dentro dessa perícope aparece somente um verbo do aspecto grego perfeito. Isso é importante. Todas as vezes que aparece um verbo no perfeito, nós temos que prestar atenção. Então, este verbo que é traduzido, aí está em azul no texto, né, que é traduzido como temos ouvido, ele está no perfeito. Nós aprendemos aí com os nossos professores de grego, do seminário, que todas as vezes que aparece um verbo no perfeito, nós temos que prestar atenção, né, naquilo que esse verbo está descrevendo. Então, o perfeito ele é um aspecto verbal usado pelo escritor para descrever uma ação verbal concluída que aconteceu no passado. Então ele está falando, né, que ele ouviu no passado, mas que produziu um estado de ser ou um resultado que existe no presente. Então, uma ação passada cujos resultados podem ser experimentados no presente. E a ênfase do perfeito não é tanto na ação passada, mas é nos resultados. Então, a ideia de João aqui é chamar a atenção. Eles ouviram da parte de Cristo, mas os resultados podem ser experimentados, podem ser vistos no presente. Então isso é muito importante também para a avaliação do nosso texto. Outra coisa que esse texto revela é a mensagem. Então, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Qual a mensagem que da parte dele, ou seja, da parte de Jesus, eles ouviram e eles anunciam? Eles estão anunciando. O verbo está no presente do indicativo, né? Uma ação constante. Eles estão anunciando. Que mensagem é? A mensagem é Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. É claro que possivelmente ele não esteja se referindo a uma frase específica de Jesus dizendo, olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Possivelmente isso é resultado de todo o conceito revelado por Cristo.
Cristo, ele revela que o seu Pai é bom, que o seu Pai é santo e uma série de coisas relacionadas a essa realidade de que Deus é luz. Então, qual é a mensagem? Deus é luz e não há trevas, e nele não há trevas nenhuma. Esse Deus é luz, a palavra luz é um nominativo qualitativo, ou seja, está qualificando Deus, está dando qualidade a Deus. Deus é luz. Essa é uma das afirmações mais profundamente teológicas de João. João ele tem por esse costume trazer essas afirmações teológicas, definindo, qualificando Deus, e são revelações maravilhosas para nós. Talvez a mais conhecida de João seja quando ele diz, ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, e também no versículo 16, ele diz: Deus é amor. E lá no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 24, ele diz que Deus é Espírito. Então são qualificações, são qualidades atribuídas a Deus que nos revelam quem Deus é, que nos revelam características de Deus e características maravilhosas de nosso Deus. A característica presente aqui é que Deus é luz. Luz aqui, claro que quando a Bíblia fala que Deus é luz, e Jesus também diz que Ele é a luz do mundo e assim por diante, essa palavra luz ela pode ser entendida de diversas maneiras dependendo do contexto em que ela está. Algumas vezes luz tem um sentido mais de conhecimento, o sentido de não viver em trevas do entendimento, né? Ao contrário daquele que é ignorante, né? A luz como antônimo de ignorância. Às vezes a palavra luz é usada dessa maneira, e Deus é luz nesse sentido. Todavia, quando João afirma aqui que Deus é luz, ele não está se referindo à questão do conhecimento, mas ele está se referindo sim à questão da santidade. Deus é luz no sentido de que ele não pratica o mal moral. Deus não peca. Nele não há treva, nele não há pecado, nele não há mal moral nenhum. Essa verdade é extremamente importante, e João revela que a luz não é somente conhecimento, como pensavam os gnósticos de sua época. Mas a luz também significa pureza ética. Isso acontece porque, como nós vamos ver mais adiante, os gnósticos eles diziam que conheciam a luz porque tinham conhecimento. O João está dizendo o seguinte: olha, vocês não conhecem a luz porque a luz não é só conhecimento, a luz tem a ver com a vida moral. Se vocês não vivem como Jesus viveu, então vocês não conhecem a Jesus. Então, em outras palavras, seria isso daí. E é bom reparar também na ênfase de João aqui quando ele diz: e não há nele treva nenhuma, né? Deus é luz e não há em Deus treva nenhuma. Existe aqui, na gramática grega, uma expressão aqui de duplo negativo para enfatizar que de maneira nenhuma mesmo, de modo nenhum, absolutamente, em Deus não há nenhum mal, em Deus não há nenhuma sombra, em Deus não oscila em sua santidade, em sua pureza. Ele é perfeitamente puro, ele é absolutamente puro. É claro que em certo aspecto ninguém é como Deus, só ele é absolutamente puro e santo. Mas Deus requer que aqueles que se aproximem dele também tenham esse empenho em querer se parecer com o seu Pai. Embora nessa terra nunca seremos plenamente puros. Bom, essa é a mensagem aí do versículo 5, que é o versículo principal, pois ele dá o tema, né? Deus é luz, Deus é perfeitamente santo. Vamos para o versículo de número 6. Convido a todos a olharem o versículo de número 6, e que diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Já que Deus é santo, já que Deus é perfeitamente santo, já que Deus é luz, então, se a gente disser que tem comunhão com Ele, que tem um relacionamento com Ele, mas nós andamos nas trevas, aqui no sentido moral, pecaminoso, então nós estamos mentindo, nós não estamos andando de acordo com a verdade. Então vamos destacar algumas coisas aqui importantes. A primeira coisa que nós podemos destacar é que esta expressão, ou essa condicional, né, se dissermos, esta é a primeira de várias sentenças condicionais que João vai apresentando nessa perícope e também nas perícopes posteriores. Ele apresenta várias condicionais.
É uma maneira de João, como pensam alguns estudiosos, é uma maneira de João apresentar o pensamento dos hereges. Então, seria como se João estivesse dizendo o seguinte: olha, os hereges, eles dizem que a pessoa pode ter comunhão com Deus vivendo no pecado. Então, como se estivesse falando aqui a fala dos hereges, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas, né? Talvez em outras palavras é mais explicado ele por dizer, olha, os hereges dizem isso, né? Eles dizem que a pessoa pode ter comunhão com Deus vivendo nas trevas, mas eles não estão praticando a verdade. Então, os hereges afirmavam que a comunhão vem, como está descrito aí, né, através do conhecimento, mas João aponta para a realidade de que os discípulos devem viver como Jesus viveu. E é sempre bom a gente destacar essa metáfora que é muito usada na Escritura, a metáfora do andar, né? Andar na luz, andar nas trevas. Andar é uma metáfora porque não é andar literalmente, né? Dar um passo atrás do outro. Andar tem o sentido aí metafórico de viver. Então, João está dizendo, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e vivemos nas trevas, ou seja, vivemos no pecado, vivemos praticando o pecado, então nós não estamos praticando a verdade. E uma outra coisa importante aqui é que João sempre apresenta esses dois lados, né? Esses antônimos, né? Fala da verdade, fala da mentira, fala da luz e fala das trevas. Essa é uma característica do Evangelho de João, uma característica também das cartas de João, e especialmente a questão da verdade. João trabalha muito com esse conceito. Eu queria apresentar para você uma tabela aqui, uma lista, em que onde João usa a verdade. Ele fala muito a respeito da verdade. O termo grego aí para verdade, aletes e aletheia, né? Verdadeiro e verdade, e suas formas relacionadas se relacionam com Deus Pai, Jesus o Filho, o Espírito Santo. Então João ele vai atribuir esse termo, né, verdade ou verdadeiro, várias vezes às pessoas da Trindade. Então vamos ver alguns exemplos disso aqui. Por exemplo, em relação a Deus Pai, ele diz lá em João 3,33 que Ele é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. A respeito do Filho, diz que Ele é cheio de graça e de verdade. Diz que Ele fala a verdade, Ele é a verdade. Quem o conhece, conhece a verdade. Ele destaca isso. Em relação ao Espírito, ele chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. E que em João 16, lá no Evangelho, diz que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Em relação aos filhos de Deus, a palavra verdade também está bastante ligada por João em relação aos filhos de Deus. Ele diz que eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Os filhos de Deus, né, os verdadeiros adoradores, eles são santificados na verdade, eles vivem na verdade, eles conhecem a verdade e não mentem. E em relação aos ímpios, aqueles que não são filhos de Deus, João destaca que eles são filhos do diabo. O diabo é aquele que não permanece na verdade, aquele que é mentiroso desde o princípio. Eles não têm a verdade, na primeira carta, né? E que nós vamos ainda estudar esse texto, né? Eles são mentirosos, aí na primeira carta que nós estamos estudando, só que no capítulo 2, versículo 4. É interessante isso porque quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos João se referindo à verdade, ele dando essa característica. Voltemos aqui, mentimos se a gente disser que mantém comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, a verdade aqui no sentido de uma vida sincera diante de Deus, né? De uma vida não hipócrita diante de Deus, de realmente viver com Deus, aponta para a realidade. Apesar de a palavra verdade, nos escritos de João, dizer respeito a diversas significações. Por exemplo, a verdade, às vezes, é sinônimo de veracidade, de confiabilidade. Então Deus é a verdade no sentido de que Ele é confiável. A verdade no sentido de palavras e ações. E a verdade no sentido de realidade. Então só Deus é a verdade no sentido de que Ele é a realidade. Isso é muito interessante porque a gente vê aí a realidade de que somente a Escritura pode nos dar a verdade. Só o Evangelho é a verdade. No momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, de briga ideológica, de luta ideológica,
Isso é bom a gente afirmar isso, né? As ideologias não possuem a verdade. Elas são mentirosas, são falsas, elas podem ter alguma luz da verdade por conta da graça comum. Mas só o Evangelho é a verdade. Só o Evangelho é digno de ser o nosso óculos com o qual nós enxergamos o mundo a partir dele. Só o Evangelho é a verdade. Vamos para o versículo de número 7, o último versículo do texto, do nosso texto de hoje. Versículo de número 7. E o versículo de número 7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja o argumento de João. Ele dá uma sentença que é um pressuposto. Deus é luz, Deus é perfeitamente santo, não há nele treva. Ele aponta a mentira dos falsos mestres. Os falsos mestres dizem que a gente pode ter um relacionamento com Deus, mas viver no pecado. Então, se a gente diz isso, a gente é mentiroso. Ele coloca a mentira e ele contrasta com a verdade. A verdade é que, se nós andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, só pode haver comunhão nossa com Deus se nós andamos na luz. Podemos destacar inclusive a palavra comunhão, né? O termo aí grego koinonia. O termo significa uma participação conjunta entre duas pessoas. Quando alguém está corretamente relacionado com Deus, ele estará corretamente também relacionado com os seus companheiros cristãos. Por isso que João fala da comunhão com Deus e a comunhão com os crentes. É uma coisa automática. Se uma pessoa tem comunhão com Deus, ela tem comunhão com os crentes e vice-versa. Se ela não tem comunhão com Deus, ela também não tem comunhão com a igreja. E uma realidade que conforta o nosso coração, apresentada por João aqui, é a respeito do sacrifício de Jesus, né? Se andamos à luz, temos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus vai nos purificar do nosso pecado. Ou seja, não significa que se a gente anda na luz e tem comunhão, não significa que a gente é perfeito. A gente vai continuar pecando, embora a gente não esteja vivendo no pecado, a gente vai pecar, todos os dias nós pecamos. Há uma diferença então entre viver no pecado e entre pecar. João está apontando aí uma diferença. E nós temos o conforto de que, se andamos na luz, o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A palavra sangue aqui se refere à morte sacrificial de Jesus, é uma figura de linguagem, né? Falando que por causa do sacrifício de Jesus nós podemos ter os nossos pecados purificados. E o termo pecado, que é esse termo que está amartias, que é esse termo que está aqui em verde, o termo pecado ele aparece aí no singular e sem um artigo, apontando então para o fato de que João está destacando aqui todos os pecados. Apesar de, quando nós falamos de perdão e de purificação, de santificação, existe um aspecto que a santificação foi feita de uma vez por todas em Cristo Jesus e que os pecados foram purificados de uma vez por todas em Cristo Jesus, e existe o aspecto da experiência. À medida que nós vamos experimentando a graça de Deus, nós vamos sendo perdoados pelos nossos pecados, aí, pedindo perdão a Deus, né? Vamos sendo purificados, e talvez é isso que João tenha em mente aqui quando apresenta este versículo. Então, irmãos, diante de tudo isso, dessa breve análise desses 3 versículos, nós vamos agora para as lições que podemos tirar deste texto das Sagradas Escrituras. Eu vou apresentar para vocês 2 lições. Uma lição é a lição principal do texto e a segunda lição é uma lição secundária do texto. Vamos lá? Primeira lição, dentre as lições e aplicações, é que Deus é perfeitamente santo. Então, Deus ser luz significa que Ele é perfeitamente santo. Há outros textos das Sagradas Escrituras que apontam para essa realidade. Entre eles, eu coloquei 2 aí, quero ler com vocês. 1 Timóteo 6,16, diz que Deus é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Deus é perfeitamente santo. A luz da glória de Deus não pode ser vista por ninguém. É por isso que Deus se manifesta em Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. Em essência, Deus em essência
vamos dizer assim, né? Deus não pode ser visto, ele pode ser visto em Cristo. Não que Cristo não seja Deus em essência. Esse é o grande mistério da nossa religião. Em Tiago 1,17, Tiago destaca o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda em sua perfeição. Deus é perfeitamente santo. Essa realidade, essa doutrina da santidade de Deus é muito importante para nós. Das afirmações acerca do ser essencial de Deus, das afirmações acerca de quem é Deus, nenhuma é mais compreensiva do que Deus é luz. A divindade ela é automaticamente ligada à luz. Aquele que ilumina, e claro, tanto no sentido de iluminar da ignorância, como no sentido de iluminar no sentido de moral, no sentido pecaminoso. Isso nos ensina, irmãos, que os falsos mestres estavam errados. E se Deus é luz, também no sentido de possuir a feição moral absoluta, como é isso que nós estamos destacando, a pretensão dos falsos mestres de conhecer a Deus sem ter comunhão com Ele, né, ou de querer ter comunhão com Deus só através do conhecimento, é uma pretensão errada. Aquele que quer viver uma vida imoral, em todos os sentidos, no sentido dos mandamentos, e quer ter uma comunhão com Deus só baseada no conhecimento, ele está errando, ele não está caminhando na luz. Então esse texto apresenta essa forte evidência, porque Deus é perfeitamente santo no sentido moral. E é sempre bom a gente destacar que a santidade não pode estar dissociada dos outros atributos. É muito comum as pessoas hoje, nós vivemos um momento de bastante relativismo moral, de relativismo doutrinário e assim por diante. É muito comum as pessoas pegarem de Deus aquilo que elas querem. Então tem gente que gosta muito do fato de Deus ser amor. Deus é amor, né? Vamos viver o amor. Né? É só amor, só fala do amor, né? O tempo inteiro. E é muito comum outras pessoas falarem só da justiça de Deus. Né? Só fala do inferno e assim por diante. Nós devemos levar em consideração todos os atributos de Deus. Deus não é só amor. Ele é amor, mas Deus também é luz. Deus também é absolutamente santo. Deus também é justiça. Ao mesmo tempo que Jesus ele demonstra o amor do Pai, Jesus é aquele que mais fala sobre o inferno. A palavra inferno não aparece na boca de mais nenhum escritor, nenhum personagem do Antigo e do Novo Testamento como aparece nos lábios de Jesus. Ele fala sobre o inferno mesmo. Então nós não podemos dissociar a santidade de Deus de seus outros atributos. A santidade não pode estar dissociada do amor, por exemplo. Deus é amor e, antes de tudo, Deus é santo acima de todas as coisas. Quaisquer ideias sentimentais a respeito do amor de Deus, como se o amor de Deus fosse complacente com o pecado, né? Não importa, Deus não vai ligar para o pecado que eu estou praticando porque Ele é amor. Qualquer ideia nesse sentido não expressa verdadeiramente o que é o amor de Deus. O amor de Deus está dissociado da sua, não pode ser dissociado da sua santidade. De modo que Deus é amor, mas Ele sempre odeia o pecado. Então, essa é a realidade que nós vemos nas Sagradas Escrituras e essa é uma das coisas que nós aprendemos aí com o fato de Deus ser perfeitamente santo. E a outra lição que eu quero compartilhar com vocês é que o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. João está destacando isso claramente aqui. A vida de pecado rompe a comunhão com Deus. Mesmo naqueles que já tiveram encontro com Cristo e que nunca mais poderão cair da graça, mesmo nestes, a vida de pecado traz consequências no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Por exemplo, a pessoa perde a alegria, como Davi no Salmo 51, né, disse: torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor. Ele era salvo, mas ele tinha perdido a alegria da salvação por conta de seus pecados. Veja o que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Até aqui tudo bem, né? Esse é o versículo 1. Muitos gostam de citar esse versículo, mas o versículo não acaba aí. Diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Então, temos razão de suspeitar das pessoas que alegam ter intimidade mística com Deus e, entretanto, andam nas trevas. O ponto principal de João aqui é que apenas quem anda na luz e procura ser igual a Deus em santidade e justiça evita tudo o que não esteja de acordo com isto, desfruta da companhia do Pai e do Filho. Veja, repito, o texto não está falando de pessoas perfeitas, mas de pessoas que andam na luz, que vivem na luz, que não amam as trevas, que não vivem nas trevas, que não procuram viver nas trevas, e aqui tudo isso está apontando para o sentido moral. Concluímos, recapitulando aquilo que nós vimos, o resumo é nessa proposição, nós vimos que este texto, de 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7, nos ensina a perfeita santidade de Deus. Deus é luz. E que essa perfeita santidade é o pressuposto básico para o nosso relacionamento com Ele. Devemos levar isso em consideração. E, ainda na conclusão, aí, para que a gente lembre, nós nunca podemos nos esquecer de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Dentro desse desejo que Deus coloca no coração dos seus filhos de ter um relacionamento com Deus, e se nós devemos levar como pressuposto básico que Deus é santo, nós devemos levar como pressuposto básico também que, se Ele é absolutamente santo, é impossível que tenhamos comunhão com Ele por nós mesmos. O que faz então com que tenhamos comunhão com Deus? Não é o nosso esforço, não são as boas obras, não é nada disso. O que faz é o sangue de Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Cristo Jesus que garantiu a comunhão dos filhos de Deus com Deus. Então, a base aí não é as obras, não são as obras, mas é o sacrifício de Jesus. Se você percebe em sua vida que você tem andado nas trevas, por vários motivos, todas as pessoas são sujeitas ao pecado, todos nós. Mas o que Deus está falando conosco então nessa noite é para que a gente observe isso e a gente não queira ter comunhão com Deus vivendo assim. Vamos andar na luz. E por isso nós vamos orar agora, para que aqueles que nos ouvem tenham comunhão com Jesus Cristo e comunhão com o povo de Deus e andem na luz, porque Deus é luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença em oração. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a andar na luz. Sabemos que não podemos andar na luz por nós mesmos. Por nós mesmos, ó Pai, nós andaríamos nas trevas, sempre. Porque o homem natural ama a treva, ama as trevas. Mas pedimos a Tua ajuda, ó Pai. Ajuda de Teu Filho, porque queremos ter comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, nos purificando de todo o nosso pecado. E para que, Senhor, possamos nos alegrar e ter comunhão com o povo de Deus e também com o Senhor, apesar das nossas falhas, mas sabemos que essa comunhão é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos todas estas coisas no nome santo de Jesus Cristo, a quem seja o louvor e a honra para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, na próxima escola dominical, que nós continuaremos estudando essa carta, essa epístola do apóstolo João. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, tenha um ótimo domingo.